Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 12 de junho. Ibovespa fechou o dia em queda de 0,64%, enfim, confirmou o que eu tinha comentado na última videoanálise. A perda, se ocorresse essa perda da mínima do pregão de ontem, confirmaria ali um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, traria o Ibovespa ainda mais para uma indefinição aqui no curto prazo, uma correção no tempo desse movimento de baixa. O desafio para a próxima semana vai ser justamente voltar a trabalhar acima aí dos 54,250. E por outro lado, se perder a mínima de hoje, gerando mais um pivô de baixa no G60, aumentará a chance de perder esse nível de suporte rumo aos 52 mil pontos. Semana terminou ali com alta de 0,71%, ou seja, já são 2 semanas tentando subir. O que duas fizeram aqui forte para baixo, são duas tentando subir de maneira fraca. Então, por enquanto, o caminho mais provável seria esse aqui no curto prazo. Então, para que mude totalmente essa trajetória, o Ibovespa precisa voltar principalmente a trabalhar não só acima dos 54,250, mas conseguir se manter acima dessa região, gerar fundo acima dos 54,250, principalmente no gráfico diário, para mudar essa perspectiva. Olhando agora para PETR4, a Petro terminou o dia apresentando aqui uma queda de 0,23%, conseguindo se sustentar assim, mais uma vez acima dos R$13 em fechamento, mas também não consegue voltar a trabalhar assim, por enquanto acima da região de 13,08, 13,10 em fechamento. No decorrer dessa semana foi isso que aconteceu, mas mesmo assim terminou a semana com alta de 3,66%. A gente segue na posição de venda sem nenhuma alteração ao que foi comentado na videoanálise de ontem, na última videoanálise. Então segue aqui a Petro iniciando um movimento de alta no gráfico semanal, mas eu diria o seguinte, se a Petro estaria até madura no G60 para fazer isso. Um topo aqui na Petro, um fechamento no G60, um fechamento do G60 abaixo dos R$12,85, com nova mínima na sequência, seria uma primeira sinalização dela abortar essa chance de voltar a ficar trabalhando acima dos R$13 e aumentar bastante a chance de buscar essa zona de suporte aqui na casa ali dos R$12,42 a R$12,25. Vale 5 terminou o dia em queda de 0,78%, o movimento de alta não conseguiu superar os 18,23, desafio para a próxima semana, para dar continuidade ao movimento de alta no gráfico semanal, seria justamente romper esses R$12,23. Por outro lado, a ação, dentro do que ela fez ali no G60, assim como eu comentei na Petro, para mim ela estaria mais ali madura para fazer isso aqui, para montar aqui um topo no gráfico ali de 60 minutos, e se isso acontecer vindo para fechar para baixo dos 17,72 com nova mínima no gráfico de 60 minutos, reforçaria a chance de essa ação trazer a sua tendência para uma indefinição no curto prazo, ou seja, topo abaixo ou no mesmo nível do topo anterior e fundo ascendente na Vale 5. E, consequentemente, isso aumentaria a chance de ter um movimento para caminhar ali para um fechamento de gap no gráfico intraday. Na semana a alta foi de 1,53%, mas enfim, para que ela consiga realmente gerar um sinal mais forte, que nesse momento não está conseguindo, ela precisa voltar a trabalhar aí acima dos R$18 e romper efetivamente esses 18,23. Quando eu falo trabalhar acima dos R$18, é gerar sinalização de alta, seja pelo gráfico de 60 minutos ou no gráfico diário, acima dos R$18. Sinalização de alta, fundo. Depois de um movimento de subida, volta e gera fundo. CL3, recomendei hoje uma compra na CL3, eu já tinha falado dessa ação na última videoanálise, enfim, ela montou uma boa primeira hora de pregão, abriu com gap de baixa, mas fechou acima do gap de baixa. Então foi algo bom na primeira hora de pregão. Aí minha recomendação foi logo assim no encerramento da primeira hora de pregão. Então se ela conseguisse superar os 41,95, não conseguiu. Depois da primeira hora de pregão não deu sequência, ficou aqui travada, mas enfim é um ativo que eu vou ficar de olho no decorrer da próxima semana, nessa possibilidade de se trazer ainda uma oportunidade, verificar se o mercado vai apresentar alguma oportunidade de compra aí de swing trade em cima da CL3, onde o stop ficaria um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. Olhando agora para TBLE3, ativo que a gente está na ponta vendedora, caiu bem, 2,44%.
a favor aí da nossa venda, apontando aqui para uma perda desse suporte na faixa dos R$ 33,82. O fato principal, já dá para colocar um stop de proteção em R$ 34,87, proteção não, um stop mais abaixo, R$ 34,87. O fato que depois desse candle forte de baixa, ela voltar para cima da máxima de hoje, 34,69, já não seria algo positivo, mas enfim, deixa o stop ali nesse primeiro ponto e eu vou estar de olho nessa ação. Se tiver alguma alteração, eu vou comentar isso por escrito no decorrer do dia na minha página no Google Plus. Lembrando, plus.google.com/mais Dalton Vieira Invest. Então essa seria aí onde eu vou comentar, além do Invest Mania, também que eu comento aí as minhas recomendações. IP3. IP3, ativo que para a próxima semana, ativo para ficar atento, no meu entender. Na verdade, eu só estou listando porque eu vou ficar de olho em cima dessa ação, na expectativa que ela possa gerar alguma oportunidade de compra no decorrer da próxima semana. Ela conseguiu anular um movimento forte de baixa que veio, foi lá para cima novamente, e aqui o que seria mais positivo para mim é que ocorresse alguns pregões ali de correção, não precisa muitos pregões, mas enfim, ter alguma correção, e dependendo do que ela fizer ali nessa região de resistência, me chamaria atenção para compra de fundo ascendente no gráfico diário, ou até mesmo, dependendo do que ela fizer, até de rompimento, mas o que mais me chama atenção é compra usando estratégia de correção a favor de toda essa tendência dela de alta, principalmente de médio a longo prazo. Brasil Foods também é outro ativo que está em tendência de alta, de prazo maior, foi praticamente ali nessa semana buscar ali, praticamente então, ela rompeu a máxima histórica que ela tinha, mas não conseguiu fechar acima, vem fazendo uma correção desse movimento de subida, então dentro dessa correção, desse movimento de subida, é outro ativo também que me chamaria atenção para uma possível compra, que pode apresentar uma possível oportunidade de compra no decorrer da próxima semana. RADL3 também é outra, fechou bem o pregão de hoje. A ação já montou aqui uma espécie de um topo duplo e não andou para baixo, não veio até perder essa mínima aqui no pregão passado, só que ao invés de deslanchar para uma correção um pouco maior de uma tendência de prazo maior, ela ganhou força e gerou uma sinalização de fundo ali no gráfico semanal. Então é um ativo que, dependendo do que fizer no gráfico intraday, também me chamaria a atenção de buscar alguma compra para tentar pegar a continuidade desse movimento de subida dela, que ela iniciou no pregão de hoje, terminando o dia com alta de 2,35%. Embry 3 também fechou bem, a ação estava dentro de uma tendência de baixa, para mim ela praticamente anula essa tendência, teria que superar aqui para anular efetivamente, mas com esse forte candle de alta, gerando ali uma espécie de um martelo no gráfico semanal, traz a possibilidade, da mesma forma ali que eu comentei na RADL3, de buscar alguma entrada ali até pelo gráfico intraday, se ela conseguir se manter acima dessa região de R$ 24,00 a R$ 23,85, usando essa faixa de preço como suporte. É um ativo que também me traz a possibilidade de eu buscar uma compra. E por último, o Lame 4. O Lame 4, para mim, está da seguinte forma. Acima dos R$ 17,00, volto a pensar mais em compra na Lame 4. Abaixo dessa região e dando essa patinada que ela está fazendo aqui, nessa zona de resistência, se ela montar aqui, se ela perder a mínima do pregão de hoje, que montaria o que? Um pivô de baixa ali no G60, eu me interessaria mais por venda na Lame 4. Ou seja, a ação gerou uma pancada aqui para baixo, está fazendo aqui uma correção dessa pancada, não está ganhando tanta força assim para cima. Se gerar sinalização de baixa, abre a possibilidade de buscar aqui uma venda com stop aqui em cima, seria uma alternativa para a próxima semana em cima da Lame. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.